Olá, pessoal! Então, como eu disse no último vídeo, o melhor jeito de entender a matéria seria fazer um exercício. Então, cá estamos. Vamos fazer o primeiro exemplo. Dado um prisma hexagonal regular, cuja altura é h igual a raiz de 3 metros e cujo raio do círculo que circunscreve a base r igual a 2 metros, calcule a área da base, a área lateral e a área total. Eu acho muito difícil pegar esse tipo de exercício e não desenhar, então vamos tentar desenhar, né? Então ele fala que a altura h do prisma é raiz de 3. Então se a gente sai do hexágono aqui da base de cima até aqui no centro da base de baixo, a gente tem a altura, já que a altura sempre tem que fazer 90 graus com a base. Só que eu vou fazer dessa forma, assim, para a gente entender melhor e não ficar tão bagunçado o desenho. Então, ele fala que esse tamanho aqui é raiz de 3 metros. Coincidentemente, a altura nesse prisma é exatamente um dos lados desse retângulo. Então, aqui também a gente tem que vale raiz de 3 metros. Ainda ele fala que o raio do círculo que circunscreve a base é de 2 metros. E aqui ele fala também que o raio do círculo que circunscreve a base de R é 2 metros. Então aqui eu tentei desenhar mais ou menos para a gente entender o que significa o raio do círculo que circunscreve a base. Se um polígono está circunscrito dentro de uma circunferência, quer dizer que os vértices encostam nessa circunferência. Então, aqui, esse vértice encosta aqui, aqui, aqui e aqui. Mas, se encosta e o raio é 2, a gente tem, então, que esse pedaço, inclusive, que já está de laranja, agora eu vou pôr de azul, vale 2. Então, vale R. Só que a gente tem um hexágono regular. Como a gente tem um hexágono regular, a gente tem que o triângulo que está dentro do hexágono é também regular, ou seja, ele é equilátero. Se aqui vale R, aqui vale R e aqui também vale R. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área da base. A gente tem que a área da base são 2 vezes a área do hexágono, vou chamar de H. Se são 2 vezes a área do hexágono, e a gente sabe calcular a área do hexágono, então elas são 2 vezes 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui a gente 2 divide por 4, então fica 3 meios, L ao quadrado, raiz de 3. Mas quem que é o L? Bom, a gente acabou de falar que o L seria exatamente esse tamanho aqui, e esse tamanho mede R, e esse R vale 2. Então, a gente tem que é 3 sobre 2, 2 ao quadrado, raiz de 3. Então, portanto, a gente tem que a área da base vai dar 3 sobre 2 vezes 4, raiz de 3, que dá 6 raiz de 3 metros quadrados, né? Repara, gente, que não é necessário lembrar a fórmula da área do hexágono. Por quê? Porque se a gente sabe a área do triângulo, beleza, 6 vezes a área desse triângulo, e para calcular a área desse triângulo é bem tranquilo, já que ele é equilátero, a gente sabe que a altura corta a aresta na metade, exatamente na metade, então é bem tranquilo de fazer, basta usar o Pitágoras, igual a gente fez lá naquele primeiro vídeo falando de área das figuras planas. Agora a gente tem que calcular a área lateral, mas a área lateral nada mais é do que 6 vezes, já que o hexágono tem 6 lados, então são 6. 6 vezes a área do retângulo. A gente já sabe qual que é os dois lados do retângulo. Bom, essa parte maior aqui vale exatamente a mesma medida da altura, que é raiz de 3, e o outro lado é exatamente a mesma medida do raio.
Então, a gente vai ter aqui 6 vezes raiz de 3, que multiplica 2. Então, a gente tem 12 raiz de 3 metros quadrados. Ele quer também a área total. Então, a área total é a área da base mais a área lateral. A área da base é 6 raiz de 3 mais 12 raiz de 3. Então, a gente consegue somar esses dois aqui, vai dar 18 raiz de 3 metros quadrados. Pessoal, a unidade de medida é muito importante, então não deixem de colocar ela. Normalmente, eu peço na questão que coloque a unidade de medida. Como eu peço na questão, se esquece, normalmente também eu tiro ponto. Então, vamos para a próxima questão. Num prisma triangular regular, a medida da área da aresta da base é igual à medida da altura h do prisma. Sabendo-se que a área lateral é 10 metros quadrados, calcule a área total do prisma. Então, para fazer esse exercício, de novo, vamos desenhar. De novo, vou cortar também. Então, aqui na figura, eu tentei deixar que a aresta da base fosse do mesmo tamanho da altura do prisma. A primeira coisa que a gente pode perceber é que a área da face é a mesma coisa da área de um quadrado. Por quê? Porque a gente viu que o exercício fala que a aresta do triângulo é do mesmo tamanho que a altura. Então, aqui vale h e aqui h, então a gente tem um quadrado. Beleza. Só que a gente tem também pelo exercício que a área lateral é 10 metros quadrados. Só que a área lateral nada mais é do que 3 vezes a área da face, ou seja, 3 vezes o quadrado. Então, dá 10 metros. Só que a área do quadrado é h ao quadrado, então fica 3h ao quadrado vezes igual a 10. Então, h ao quadrado a gente tem que dar 10 sobre 3, portanto, h vai ficar 10, raiz de 10 sobre raiz de 3. Já vamos racionalizar aqui, então, raiz de 3 sobre raiz de 3, que vai dar raiz de 30 sobre 3. 30 é 3 vezes 10, 10 é 2 vezes 5, então não tem como fatorar, é isso aí que a gente consegue. Então, h vale 30, raiz de 30 sobre 3 metros. O que o exercício pede para calcular a área total? Mas o que é a área total? A área total é a área da base mais a área lateral. Só que a área da base é 2 vezes a área do triângulo. Como o triângulo é equilátero, a gente tem que essa altura aqui, apesar de não estar dividindo ao meio, divide ao meio. Então, esse pedaço aqui é h sobre 2. Esse daqui é o que a gente quer chamar, eu vou chamar de a, já que a gente já usou h. E esse outro é h. Então, o que a gente tem? A gente tem que h ao quadrado é igual a ao quadrado mais h sobre 2 ao quadrado. H ao quadrado a gente tem aqui que vale 10 sobre 3, então fica 10 sobre 3 igual a ao quadrado mais h ao quadrado sobre 4. Só que h ao quadrado, de novo, a gente tem que é 10 sobre 3, seria dividido por 4. Mas se aqui está dividido por 4, quer dizer que está multiplicando por 1/4. Então, o que a gente vai ter? A gente tem que a ao quadrado é igual a 10 sobre 3 menos 10 sobre 12. Fazendo em C, a gente tem que a ao quadrado é 40 menos 10 dividido por 12. Então, a gente tem que a ao quadrado é 30 sobre 12. Portanto, A é raiz de 30 sobre raiz de 12. Só que a raiz de 12 a gente pode fatorar.
Raiz de 30, como a gente já disse, não pode, então aqui vai ficar 2 raiz de 3. Só que agora ainda a gente pode racionalizar, então fica raiz de 3 sobre raiz de 3. Portanto, a gente tem raiz de 90 sobre 2 vezes 3, que é 6. 6. Só que a gente sabe que raiz 90 a gente consegue escrever como 9 vezes 10. E 9 a gente tem raiz, então fica 3 raiz de 10 sobre 6, que é a mesma coisa que raiz de 10 sobre 2 metros, que é a altura. Achamos a altura. O que falta agora é calcular a área da base. Então, daqui a gente tem que a área da base é 2 vezes base, que a gente tem que é o H nada mais é do que raiz de 30 sobre 3, vezes a altura, vezes a altura, que é 10 sobre 2, dividido por 2. Só que dividir aqui tudo por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, aqui a gente pode cancelar. Então, a área da base é igual a raiz de 300 sobre 6. Só que a gente consegue escrever 300 como 3 vezes 100 dividido por 6. Então, a gente tem que a área da base é raiz de 100, a gente tem que é 10, 10, raiz de 3 sobre 6. Ou a área da base também é 5 sobre 2, raiz de 3 metros quadrados, né? Voltando aqui, já que a gente quer a área total. Então, a área total, vou repetir ali, o que está escrito em cima é a área da base mais a área lateral. Então, a gente tem que a área total é igual a área da base. Eu não vou usar essa parte aqui, vocês já vão ver por quê. Eu vou usar aqui é 10 sobre 6 raiz de 3, mais a área lateral que foi dado pelo exercício, que é 10. Então, o porquê está aqui. Colocando em evidência o 10, a gente tem que fica 1 mais raiz de 3 sobre 6 metros quadrados. Precisa sempre pôr em evidência? Não. Normalmente os exercícios dão as respostas, se vocês procurarem as respostas, em evidência. E eu também normalmente faço em evidência, coloco em evidência, mas não é necessário. É importante vocês saberem fazer, mas não é necessário. Agora, com esses exercícios, com esses 2 exemplos, eu acho que vocês conseguem fazer parte da lista. Então, até mais.